Todo Mundo em Pânico 6. Depois de anos afastados, Cindy e seu grupo são puxados de volta para mais uma sequência de mortes absurdas e situações sem sentido. O novo filme mistura nostalgia com humor moderno, trazendo de volta a química clássica do elenco original. Diferente do quinto filme, aqui a franquia ela volta às origens dela, com um humor mais ofensivo, piadas rápidas e muitas referências a filmes recentes. O foco principal volta a ser o slasher, assim como é no primeiro filme, mas com várias interrupções para sátiras de outras franquias. Né? E quais franquias são essas? Tem aqui o Terrifier, tem aqui o Halloween, tem Megan, tem o Sorria, que eu vou fazer vídeo ainda, né? Além do principal, que é o Pânico, que aqui o início do filme já faz uma referência direta ao sexto filme. Ao sexto filme que é em Nova York, né? Que, assim, foi uma referência que eu achei bem sem graça, né? Aí o helicóptero corno passando na hora que eu tô gravando, né? Nunca passa. E além dessa referência ao Pânico 6, também tem a referência do Pânico 5, que é o que o filme ele pega como base ao todo, né? No primeiro filme, a gente tem quase que um copia e cola do que é o Pânico 1 misturado com Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Aqui, o foco é mais no Pânico 5, mas tem um ou outro momento ali que eles fazem alguma outra referência. E eu acho que o que eu posso já adiantar que eu não gostei do filme é que, assim, aqui vai uma coisa que é importante. Eu senti muita nostalgia, sabe? Com o retorno dos personagens do primeiro filme. O primeiro filme, depois que eu reassisti, que eu fiz todos os vídeos, eu acho que o primeiro filme se tornou o meu favorito. Eu falei que o que eu gostava mais era o 3, mas eu acho que eu percebi que o 1 é o que eu realmente mais gosto, sabe? É o que é mais memorável pra mim. Então, pegar esses personagens e trazer eles de volta vai fazer com que eu já goste automaticamente, sabe? E eu ver os personagens de novo, cara, é muito legal, né? O Ray, que tá de volta aqui nesse filme aqui, ele é uma das melhores coisas desse filme também, mas eu acho que isso não foi o suficiente, sabe? Porque eu senti que eu já vi essas piadas. Eu senti uma repetição, sabe? Eles pegam piadas do primeiro filme e repetem elas, só que com os atores mais velhos. E eu acho que isso pra mim não rola. Eu achei sem graça, mas aí entra a questão. Eu assisti todos os filmes no espaço de uma semana, mais ou menos, 1, 2 semanas. Então pode ser que eu já esteja saturado a essa altura, né? Então pode ser que a minha avaliação ela seja comprometida por conta desse motivo. Só que ao mesmo tempo eu penso que não, porque eu gostei do primeiro filme de novo, né? De novo, né? Eu sempre gostei do primeiro filme. Eu gostei do terceiro filme. Eu vi o quanto o quarto filme é fraco, eu vi o quanto o quinto filme é ruim, e eu vi o quanto eles tentaram reciclar as piadas. Então, assim, será que foi um problema meu de ter assistido todos os filmes em ordem e recentemente? Ou será que é um problema do filme que ele tenta reciclar as ideias, né? Que deram certos. Que deram certo. Caramba, mano, eu esqueci como é que fala português hoje. Que deram certo e trazer meio que assim, dar uma atualizada, sabe? Então eu acho que é mais culpa do filme e eu acho que talvez seja uma mistura das duas coisas, sabe? E eu acho que eu não gostei do filme por conta disso. São piadas que eu já vi. E diferente do Pânico, do Todo Mundo em Pânico 1, esse aqui meio que torna obrigatório quase você ter assistido a maioria dos filmes de terror que ele tá fazendo referência, porque senão você só vai ficar moscando. Tipo, do porquê eles estão fazendo aquilo, entende? No primeiro filme, eu já contei essa história, eu não tinha assistido Pânico quando eu vi o primeiro filme, e pra mim funcionou, né? E agora, assim, eu assisti todos os filmes que eles fazem referência aqui, eu assisti, mas são referências muito fracas. As que são boas, eu vou falar na parte de pontos positivos, mas eu achei um filme muito sem graça. É um filme muito sem graça. Ele tenta ser engraçado o tempo todo, mas eu achei ele sem graça.
E não é nem porque, eu fiquei mais velho e... Não é isso. Eu sou uma pessoa que, assim, cara, eu sou muito idiota. Eu assisto filme de comédia e eu sou aquela pessoa que fica rindo, sabe? E esse filme, ele só teve 3 momentos que eu dei uma risada genuína, sabe? E eu acho que isso foi uma baita de uma decepção pra mim. Uma baita de uma decepção. O filme, ele tenta... o fio narrativo da história praticamente não existe. É só um compilado de referências, né? Eles pegam situações marcantes do filme do Pânico, eles fazem uma releitura, com tudo escrachado, obviamente. E é isso. Não tem uma história, a história que o assassino voltou, mas, cara, eles colocam tanta coisa que você só esquece que isso tudo tá acontecendo, né? Mas ainda assim, cara, é um filme que eu acho que dá pra se divertir. Quer dizer que ele é pior do que o 5? Cara, não, não é. Ele não é pior do que o 5. Mas eu acho que ele tá longe de ser um dos melhores também. Uma coisa que eu posso adiantar que eu achei. eu achei muito boa, cara. Uma das cenas que eles estão fazendo referência ao Substância é a cena que a menina tá deitada lá e as costas dela começa a abrir, começa a sair alguém e eles começam. Eles fazem uma referência moderna lá. E quem conhece o mundo vai saber. Eu não vou mencionar o nome desse cidadão aqui. Mas que é uma referência que eu fiquei tipo, cara, eu dei muita risada porque eu não tava esperando, sabe? O filme, ele me pegou de surpresa só em 3 momentos. E foram os 3 momentos que eu dei risada. Que é que eles fazem uma referência às branquelas. E, cara, eu não tava esperando isso de forma alguma. E eu achei que essa cena toda da referência à substância foi uma das melhores coisas do filme. E outra é uma referência do Ray com o segredo de Brokeback Mountain. Que eu achei muito foda, porque assim, eles fazem a referência a esse filme, só que no 3 e no 4. E não tem o Ray no 3 e no 4. Então, eles fazem essa referência com esse personagem aqui, eu achei muito boa. Cara, foi um dos momentos que eu mais dei risada também. E o final desse filme, o que me deixou puto com ele, é porque assim, o começo e o meio dele eu achei muito fraco. Só que o final dele, que é quando tudo vai acontecer, que aparece a identidade dos assassinos e tudo mais, cara, é muito da hora. É muito foda, porque o filme, ele tenta ser original. Ele não tenta ficar reciclando as piadas. Tem, lógico, a referência ao Pânico 5. Mas ele não fica tentando se referenciar o tempo todo. E eu acho que nisso o filme ficou engraçado. O filme ficou engraçado, porque daí eles trouxeram o personagem do Todo Mundo em Pânico 3 e do 4. Tem o Shaquille O'Neal, que tá no filme 4. Então, assim, foi uma mistureba que eles fizeram ali que, cara, no final do filme, o filme me agradou bastante. Mas eu acho que acaba não sendo o suficiente, sabe? É um filme que ele é divertido, porém, eu acho que ele é muito fraco. Muito fraco. Vai ser capaz de ressuscitar a franquia? Bom, acho que isso só o tempo vai dizer. Mas eu arrisco palpitar que haverá um Todo Mundo em Pânico 7. Com certeza. E eu já tô dando palpite aqui de que provavelmente vai ser um filme ruim. Não sei se essa volta, né? Se eles fazerem uma nova franquia, uma nova trilogia, é uma ideia tão interessante assim. Acho que é um tipo de paródia que talvez tenha ficado para trás já. Eu acho que talvez o gênero de comédia ele precise de outra coisa. Ele precisa de uma nova sobrevida, mas utilizando outros meios. O da paródia eu acho que já ficou batido já. Mas, enfim, minha sequência de filmes eu já ia esquecendo. O melhor, eu vou colocar o Todo Mundo em Pânico 1, depois o 3, aí começa a briga. Eu vou colocar o Todo Mundo em Pânico 2 por conta do início dele, da parte do Exorcista, que é realmente muito boa. Mas, assim, o 2 e o 6, que pra mim é o quarto melhor filme, eles estão ali pau a pau praticamente, sabe? E os dois piores foi o 4, apesar de ter a cena do menino lá falando as coisas em japonês que eu achei engraçado. É um filme bem fraco. E o pior, lá na beira do inferno, tá o Todo Mundo em Pânico 5. Enfim, qual que é o seu ranking dessa franquia maravilhosa? E
Comenta aí o que você achou desse filme. Ele ainda não tá disponível nas plataformas digitais, eu assisti ele no cinema. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.